Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias da minha vida como mãe e como professora. Na história de hoje, eu vou falar do tempo em que eu trabalhei numa biblioteca com valores. A cada ano eu escolhi um valor para ficar em evidência. Então teve um ano que foi a paz, teve outro que foi a harmonia, o respeito, enfim. E hoje eu vou contar para vocês o ano em que a gente trabalhou na harmonia entre corpo e mente, no equilíbrio entre corpo e mente. Com relação ao corpo, a gente começava prestando atenção na respiração, porque eu observava que os alunos, eles, na sua maioria, respiravam contraindo muito isso aqui, suspendendo os ombros, e a respiração era bem curtinha, algo mais ou menos assim. E o nosso exercício era relaxar os ombros, relaxar as articulações, colocar uma mão aqui no peito e outra na altura do umbigo, de forma tal que essa mão aqui não se mexesse e que ao inspirar a mão lá de baixo a gente empurrava essa mão com a respiração. Então ela ia para frente e na expiração ela ia para trás. Era como a respiração dos bebês, eu dizia para eles. O bebezinho, ele não passou susto, não passou raiva ainda o suficiente, nem tristeza, nem preocupação, para que a respiração dele fique curtinha, do jeito que, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente, sem perceber, vai respirando dessa forma. Então, eles me relatavam que com o exercício, eles podiam, numa hora até de muita preocupação, de aborrecimento, respirar dessa maneira e verificavam que ficavam em condições mais tranquilas. É claro que isso dependia, para que a respiração fosse se tornando mais consciente, dependia de hábito. Então, em todos os encontros, no início, a gente fazia um pouquinho dessa respiração. Com relação ao equilíbrio da mente, de vez em quando eu arrumava os colchonetes lá de um lado da biblioteca, que era o cantinho de leitura, e a gente se sentava ali para relaxar, prestar atenção na respiração e nos pensamentos. E eu quero mostrar para vocês uma foto que eu guardei daquele tempo. Então estão aqui algumas alunas aqui sentadinhas fazendo esse exercício. A conversa era da gente colocar uma qualidade diferente na hora de dormir, para que o corpo pudesse se recuperar de tudo aquilo que ele tinha se desgastado durante o dia. Então que a gente preparasse o corpo da gente para adormecer, para o descanso, da mesma forma que era legal a gente preparar esse corpo para despertar. Eu colocava 3 cadeiras, uma do lado da outra, de forma que fizesse uma caminha, e pedia para alguns alunos me mostrarem como é que eles acordavam de manhã. E a maioria deles dava um salto, levantava de uma maneira muito repentina. E a nossa conversa era assim: puxa, o seu corpo ficou um tempão de repouso e aí você de repente coloca ele em movimento. Veja como é que os animais despertam. Se você tem um cachorrinho, um gato, passa a observar como é que eles acordam, a não ser que levem um susto ou que tenham um problema para fazer alguma coisa que os incomode e precisa de uma resposta rápida, mas de uma maneira geral eles se espreguiçam, levantam devagar. E os alunos diziam assim: professora, não dá tempo para fazer isso não. Eu falei: vamos cronometrar, vamos marcar esse tempo. E eles viam que em 1 minuto eles conseguiam colocar uma qualidade diferente no despertar.
Então, se espreguiçar, depois colocar o corpo de lado e levantando devagar, sentar primeiro na cama para depois levantar. E era um hábito também a ser criado. E eu perguntava quantos conseguiram levantar de manhã daquela forma que a gente treinou aqui, e assim ia passando, né? O tempo e o hábito ia sendo criado. Para falar um pouco dessa história dos pensamentos, eu contava para eles de 2 anjos que foram incumbidos de satisfazer o desejo de 2 seres humanos. Num determinado dia lá, e aí eles saíram procurando, e não encontraram ninguém ali onde eles estavam. E já no final da tarde eles viram 2 agricultores voltando para casa. Num determinado ponto da estrada, eles se dividiram, cada um foi para sua casa. Um deles foi dizendo: ai, que droga, minha casa caindo aos pedaços, os meus filhos, vou chegar em casa, aquela gritaria, aquela brigalhada, e o meu cachorro vem aqui me incomodar, fica latindo. Eu queria mais que tudo explodisse, que eu não precisasse mais, que secasse toda essa minha plantação para eu não precisar nem voltar aqui para cuidar disso. E o outro foi falando que, ai, que bom que eu vou chegar em casa, comer aquela comidinha gostosa, conversar com os meus filhos, saber como é que foi o dia deles na escola. E olhava para trás e dizia: ai, que bom ver tudo que eu plantei verdinho, bem cuidado. O meu sonho mesmo era ter uma casa bem mais confortável para eu oferecer isso para minha família. E aí, quando ele chegou em casa, ele ficou surpreso, porque tudo aquilo que ele tinha pensado tinha acontecido, porque naquele dia os 2 anjos estavam incumbidos de realizar aqueles desejos. E ele tinha acabado de sentar lá na cadeira nova que tinha na casa dele, quando ele escutou bater na porta. Era o outro vizinho, aquele amigo que ele se despediu na estrada, dizendo para ele: ai, me socorre, cheguei em casa, a minha casa toda foi incendiada, a minha plantação acabou, vem me ajudar. E aí esse amigo acolheu o outro. Enfim, a história era mais ou menos assim. E eu dizia: olha, vamos prestar atenção como é que a gente alimenta os nossos pensamentos, porque vai que é o dia do anjo satisfazer os desejos, né? E aí a gente já viu o que pode acontecer. Então terminava o encontro com essa história que era também bastante interessante para eles. Tá bom? Então fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!